Irmãos, agora vamos lá para Gênesis. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, versículo 20 em diante. Enquanto os irmãos estão achando, eu vou já orando. Senhor nosso Deus e Pai, nós sempre pedimos perdão ao Senhor, meu Pai, dos nossos pecados, para que possamos ser usados pelo Senhor. É assim que nós aprendemos pela palavra. Então, neste momento, meu Pai, eu peço perdão dos meus pecados, em nome de Jesus Cristo. Eis-me aqui, que o Senhor possa usar-me conforme a Tua vontade, para que a igreja continue sendo edificada por meio da pregação da noite, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Quem pudesse colocar de pé, o irmão Gerson pode ficar sentado, caso da condor, né? Gênesis 9, do 20 em diante, versículo, né? Está escrito assim: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. A igreja pode se sentar. Irmãos, aqui diz, passado o dilúvio, não é? Eles já haviam saído da arca. E diz aqui que Noé, sendo lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Não é? Quem é perfeito? Ninguém é perfeito. O mundo estava assim, recomeçando, né? Praticamente, depois do dilúvio. E Noé plantou uma vinha e ali foi para o local, né, de ali pisar nas vinhas, né, no lagar, pisar as vinhas para fazer o quê? O vinho, o suco da uva. E com certeza ele deixou esse suco da uva fermentar, não é? Talvez ali em odres, alguma coisa assim. E ele bebeu e se embriagou. E ele, pelo fato de ter se embriagado, tirou a sua roupa e ficou nu, o que foi ali uma consequência da bebida forte, daquele vinho que ele bebeu. Não sabemos se ele fez realmente com essa intenção, mas a Bíblia fala que a bebida forte e o escândalo, uma coisa está ao lado da outra. A pessoa que se embriaga, ela acaba fazendo
besteira, né? Loucura. E Noé fez. Naquele momento ele errou, ele cometeu um erro. E seu filho, Cã, a Bíblia não fala aqui que ele zombou, que ele debochou, mas provavelmente ele fez isso. Porque olha só o que está escrito, versículo 22. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Pelo fato de Noé ter amaldiçoado Canaã, filho de Cã, a descendência de Cã, pastor, por que Noé amaldiçoou não Cã, e sim seu filho Canaã? Provavelmente seu filho também era uma pessoa com tendência à perversidade, assim como Cã. Não é? Então essa é a linha de raciocínio. Em vez de ele cobrir a nudez do pai dele, como fez Sem, Jafé, ele provavelmente zombou. Os irmãos dele, Sem e Jafé, eles fizeram diferente, olha só. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e andando de costas, rostos desviados, para não ver a nudez do pai, não é? Cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Eles fizeram isso para ali que eles não pudessem ver a nudez do pai. Olha o respeito de Sem e Jafé. Eles cobriram a vergonha do pai. O outro provavelmente fez zombaria. Por isso que houve maldição na descendência de Cã. Hoje nós vivemos em um tempo de quê? De escândalos. A pessoa, em vez de cobrir o escândalo ou tentar ali ajudar, fazer alguma coisa, né? A pessoa não. Muitas pessoas, infelizmente, o que elas fazem? Elas propagam mais ainda o escândalo. Jesus disse que os escândalos viriam, mas ai daquele por meio de quem vier o escândalo. Essa palavra sempre me vem à memória quando eu estou pregando sobre escândalo. Jesus disse em Marcos 9: aquele que escandalizar um dos pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que tivesse amarrado ao seu pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Jesus disse: é melhor a morte, não é? Do que o escândalo. Jesus falou. O que é que vai acontecer com essas pessoas que têm promovido escândalo? Pessoas que, como eu falei, em vez de estarem ajudando as pessoas que tropeçaram, estão propagando o mal, ajudando a divulgar o mal. Olha só o que aconteceu com a descendência de Cã, um dos filhos de Noé. É interessante que os cananeus, ou os cananitas, né? Eles são descendentes de Cã. Cã, pai de Canaã, que foi amaldiçoado, e ali a sua descendência. A gente observa isso, né? E
De Sem veio o povo israelita, e de Jafé veio o povo gentil. Os gentios, eles vieram de Jafé. Interessante isso, né? Olha só, maldito seja Canaã, verso 25, não é disse, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Olha só o que aconteceu. E ao longo da história, isso aconteceu, né? Essa descendência de Cã, que era pai de Canaã, que foi amaldiçoado, essa descendência serviu ao povo de Deus ao longo da história. Você vai ver isso. Não vou entrar aqui nos pormenores ou nos detalhes, porque aí eu vou gastar muito tempo com relação ao que Deus colocou no meu coração, ou eu senti de falar também, né? Então, irmãos, o que acontece? A bênção de Deus, se a gente for analisar, fazer assim um resumo, ela veio ao mundo pelo povo de Israel. Jesus veio ao mundo, Jesus era da tribo de Judá, descendência de Sem, que foi abençoado pelo seu pai Noé. Jafé foi abençoado, como está aqui, engrandeça, verso 27, Gênesis 9, Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã seja servo. Então, se os gentios vieram de Jafé, nós recebemos a grande bênção que veio ao mundo da tribo de Judá, por meio de Israel. Nós recebemos Jesus pelo povo escolhido no passado, que foi o povo de Israel. Especificamente, Jesus veio da tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Então, se a gente for analisar nesse sentido, não é? Tem tudo a ver, certo? Agora, uma coisa que eu quero trabalhar com a igreja, Cã, ele havia visto tudo que Deus fez. Ele fez parte do mundo antediluviano e pós-diluviano. Ele viu as coisas ruins que aconteceram, não é? Ele viu, como foi falado aqui outro dia, no capítulo 6, aquela abominação a Deus, como está no versículo de número 2, vendo os filhos de Deus, Gênesis 6, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. O que foi falado aqui outro dia? Os filhos de Deus, aqui nessa passagem de Gênesis 6, eram quem? Quem eram os filhos de Deus? Há aqueles que pensam que eram anjos, há aqueles que pensam que eram reis poderosos, e há aqueles que pensam que eram a descendência de Sete, que misturou com a descendência de Caim. Não importa, não é o foco aqui, é um detalhe. Deus, Ele tirou a eternidade do homem quando Adão pecou, ou quando Eva e Adão pecaram. O homem era para viver eternamente, mas depois do pecado entrou a morte. O homem passou da imortalidade para a mortalidade, passou a ser mortal.
Ele era imortal, passou a ser mortal. E também, nós observamos aqui, de acordo com Gênesis 6:3, que o tempo de vida depois do dilúvio foi caindo. As pessoas antes do dilúvio, mesmo a morte entrando no mundo por meio de Eva e Adão, mesmo a morte entrando, o homem ainda vivia um longo tempo. Mas a perversão foi tão grande, não é? Que Deus resolveu a dar cabo de todo ser debaixo do céu, ou dos céus, não é? Foi uma perversão tamanha que Deus resolveu destruir. Cã também, ele viu o que? Gigantes na terra. Ele viu perversidades, como está aqui no verso 4. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Então, houve ali um crescimento absurdo do mal na terra. E aí Deus entristeceu, como está aqui no versículo de número 5 e também de número 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio e o pensamento, do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Cã estava lá. Cã viu a ira de Deus. Noé, com certeza, falou para a sua família. Deus se irou de tal forma, se entristeceu tanto, que também se irou, que resolveu destruir o mundo. Mas, eu acho interessantíssimo o capítulo 6. Mas Noé achou graça diante de Deus, diante do Senhor. Noé foi aceito por Deus, agradou a Deus, por quê? O versículo 9: eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Toda a nação, ou toda a população do mundo da época, o mundo antigo ali de Noé, todo mundo pervertido. Falei nação aqui, mas era a população mundial, pervertida, irmão Gersinho. E Deus, no meio daquela perversão toda, ele viu um homem que chamou a atenção dele, que andava com ele, que era íntegro. Um homem justo, íntegro, e andava com Deus, e vivia com Deus. Noé. Por meio do qual ele começou a colocar o seu propósito, o propósito de Deus, em prática, de destruir o mundo antigo. Cã estava lá. Cã viu tudo isso. Cã sabia quem era o seu pai. Seu pai era um homem de peso, um homem que agradou muito a Deus, um dos que mais viveram em toda a existência humana. Cã viu tudo isso. Cã recebeu o ensinamento de Noé, creio eu, mas parece que Cã, como em toda a família, ele tinha uma tendência, eu vou usar esse termo, para o mal. E olha que Deus me deu essa mensagem há umas 2 semanas atrás. Ele tinha uma tendência, e essa tendência, ela se revelaria em seu extremo quando ele zombou de seu pai, que era um desrespeito terrível para ele. Mas vamos continuar aqui para nós encerrarmos lá. Então ele viu, ele ajudou ali, provavelmente, com certeza, o seu pai
com seus irmãos, eles construíram a arca, ele ajudou, ele trabalhou, ele viu tudo aquilo, ele participou de tudo aquilo, ele viu o grande livramento, as chuvas que caíram, né, que Deus mandou, 40 dias e 40 noites, um aguaceiro sobre a terra tremendo, a Bíblia fala isso, não é? Verso 12 do capítulo 7: e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. A Bíblia fala aqui no versículo 11: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. Deus mandou toda a água que ele podia mandar para destruir o mundo. Nosso Deus fez isso. Cã estava lá, estava vendo tudo isso, ouvindo tudo o que Deus havia dito por meio de seu pai, né? Ele ouviu o que Deus falou a seu pai por meio do seu próprio pai, falando com ele, creio eu, não é? Então, meus irmãos, ele participou de tudo isso, desse grande projeto da arca, que foi uma coisa assim que é difícil até encontrar palavra para descrever. Tamanho projeto, aquela arca, aqueles animais, não é? Que Deus falou para Noé, para que ele fizesse a arca com aquelas medidas dentro do projeto que Deus deu. E a Bíblia fala, nós não podemos, né, estamos esquecendo disso, Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara, assim fez. Será que foi fácil para Noé fazer aquela arca? Naquela dificuldade toda, não tinha ferramenta como hoje, tecnologia como hoje. Será que foi fácil? Mas o que diz aqui? Noé fez tudo conforme o Senhor o mandou fazer. Porque quando Deus nos manda fazer algo, mesmo que não haja possibilidade de fazer, Ele mesmo vai nos ajudar a fazer, a realizar aquele algo. Por isso que Noé obteve ali êxito no que ele fez. Isso é muito importante. Quando a gente olha para a história de Noé, a gente vê uma história de fé. Noé realmente foi um homem que agradou a Deus por isso. E Deus sabe quem Ele chama, não é? Quem Ele escolhe, como Ele escolheu Noé, porque Noé, ele era digno dessa escolha. Coisa maravilhosa, não é? Então ele fez conforme as medidas que Deus deu, a altura da arca, largura, comprimento, né? Tudo ele fez. Cã estava lá, vendo todo esse projeto ali sendo exercido, executado. Ele estava ajudando, ele estava lá participando da bênção. Porque Oi? O que fizeram, né? Foi, realmente. Ele estava lá e participou de tudo o que Deus entregou a seu pai. Mas havia algo ali no coração de Cã que se manifestaria depois. Mas ele estava aqui no projeto. Ele viu tudo isso, né? Ele viu quando Deus mandou as chuvas, né? Aquela grande chuva, vou usar esse termo, e foi chovendo, foi chovendo, foi chovendo, a água foi subindo, não é? E a água foi subindo também, flutuando, de modo que, como eu falei aqui outro dia, todos os montes do mundo ficaram cobertos pelas águas do grande rio, aproximadamente 7,5 metros acima de todos os montes, ou dos mais altos montes. Provavelmente isso é uma coisa assim. Então,
Só se via o quê? Água, mais nada. Todos os montes foram cobertos. Mas se via uma coisa também. Qual coisa que se via também? A arca boiando por sobre as águas, flutuando. Eita glória! Um grande barco flutuando sobre as águas. O desespero daquelas pessoas que desobedeceram a Deus, que foram abomináveis, que foram pessoas contrárias, que se entregaram à maldade, à perversão. O desespero, morreram. Todas as pessoas que estavam fora da arca morreram, mas quem estava dentro da arca viveu, porque Deus fez viver. Deus deu vida por meio da arca que Ele mandou Noé fazer. Qual que é uma aplicação para a nossa vida aqui? Quem está no projeto de Deus está no projeto da vida. Quem está fora do projeto de Deus está no projeto da morte. Não é, irmão? Verdade. A pessoa estando com Deus, Deus vai marcar o que vai acontecer na vida dela. A vida dela não está no controle de ninguém aqui na terra, está no controle de Deus. Deus disse que salvaria Noé e a sua família, e salvou, porque Ele é o Senhor. E Deus também, Ele fala por meio de sua palavra, que Ele tem uma salvação para aqueles que permanecerem na igreja de Jesus Cristo, pela qual Jesus Cristo morreu. Eu vejo assim, de certa forma falando, a igreja como a arca, de certa forma, tá? E o mundo como as pessoas fora da arca. Porque no mundo preside a morte, na igreja preside a vida. Porque quem deu vida para a igreja foi Jesus Cristo. Ele morreu pela igreja, morreu pelo Senhor, irmão. Amém. O Senhor que passou aquela situação difícil lá, desceu como um morto ali as escadas da casa do Senhor, carregado. Mas Deus, quando os irmãos oraram, os irmãos se pondo ali em oração pela vida do irmão, Deus deu livramento ao Senhor, porque o Senhor é de Deus. O Senhor está aqui fazendo a obra do Senhor. O Senhor sabe o que aconteceu. Eu não estou falando aqui, isso dentro da minha cabeça, mentira ou verdade? Verdade. A própria irmã do Senhor falou comigo: pastor, não sei se ele vai voltar, eu acho que já desceu o meio do ano. Eu falei com ela: varoa, obrigado pela informação, o que nos resta agora é a oração. Mas quando fala isso, alguém fala, o que nos resta agora é a oração, é porque a oração tem poder. Amém. A oração, então, é pela fé que nós vivemos. Noé viu Deus? Não. Noé ouviu o que Deus falou. Não se vê Deus, pode-se crer. Nós não estamos vendo Ele aqui, mas sabemos que Ele está no meio de nós. Olha, é isso aí, meu irmão, está aprendendo bem. Então Cã, ele viu isso tudo, ele viu o projeto, ele estava dentro da arca. Coisa maravilhosa também, é algo tremendo isso aqui, capítulo 8 de Gênesis, verso 2, capítulo 8. Fecharam-se as fontes do abismo, e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva do céu se deteve. Então quer dizer que Deus ele abre e Deus ele fecha, porque aqui diz no verso 11, não é? Romperam-se para te capítulo 7, as fontes do grande abismo,
as águas subterrâneas. Não é? Essas águas, diz aqui, ó, romperam-se todas as fontes do grande abismo, das águas subterrâneas. E as comportas do céu se abriram, quando Deus mandou. Aqui no capítulo 8, fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Por quê? Deus mandou a água cair. Deus, Ele parou as chuvas do grande dilúvio, porque a criação, o tempo, tudo que Deus criou obedece a Deus. Então Deus abriu as comportas e fechou, porque Deus abre e ninguém fecha, e Ele fecha e ninguém abre. E Ele disse que ia matar todo mundo, Ele matou. Então Deus mata também. Se brincar com Ele é perigoso Ele tirar a pessoa. Ele disse para Noé: eu vou matar todo mundo, porque todo mundo está pervertido, mas você eu vou salvar, e a sua família é salva. Então Deus fez o que? Como fala aqui no verso 3, capítulo 8, capítulo 8 de Gênesis: as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. Então Deus fez as águas baixarem. Deus foi soprando sobre a terra e as águas foram para os seus devidos lugares, porque a criação obedece o Criador, não é? Jesus, Ele mandou o vento parar e o mar se acalmar, e a Bíblia fala que quando Jesus mandou o vento parar, o mar também parar, se acalmar. Parou o vento e parou o mar, porque Jesus mandou. Irmãos, a gente serve a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode impedir qualquer coisa, como Ele determinou que aconteceria, e aconteceu como Ele disse, não é? E depois, a gente sabe que Noé foi saltando ali aquelas aves, angustiado, né? Para ver se as águas estavam baixando e tal, como foi falado aqui outro dia, até que voltou, o quê? À tarde, verso 11 de Gênesis capítulo 8, voltou a ele, trazia no bico a pomba, né? Uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não tornou a vir. Ficou refugado. Não é? Naquele momento ali, para que houvesse paz, é por isso que eu falei que outro dia, a pomba com a folhinha de oliveira no bico, é um símbolo da paz hoje mundial. Isso é tirado daqui. Naquele momento, para que houvesse paz, descanso, e o nome Noé significa o quê? Descanso. Deus teve que fazer isso. Mesmo Deus sabendo que depois o pecado começaria, porque o pecado, ele está no homem. Não adianta, né? Mas naquele momento, foi tamanha a perversão que ele teve que destruir o mundo. Certo? Então, nesse momento aqui, Deus se lembrou de Noé e de sua família e disse para que eles saíssem da água. Eu falei aqui outro dia, quanto tempo eles ficaram dentro da água? Desde o dia em que eles entraram? Pouco mais de um ano. Naquela angústia ali, né? Dando alimento para aquele, assim, grande número de animais. Era um trabalho violento, né? Então não foi fácil ficar dentro da água.
É fácil ficar dentro da igreja? É fácil. Por um lado, é bom, né, irmão Jesus? Pela segurança e a promessa da salvação. Mas nós também, dentro da igreja, temos problemas. Mas melhor é ficar na igreja com os problemas, caminhando para a salvação, ou já salvo, caminhando para a consumação da salvação, do que no mundo, perdido, caminhando com uma perdição eterna. A gente tem isso. E Noé saiu com a sua família, nós bem sabemos disso, né? Ele ofereceu ali a Deus, como está aqui no versículo de número 20 de Gênesis capítulo 8, holocaustos. E tudo que Noé ofereceu a Deus, diz aqui, eu acho interessante isso: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, por que Deus se agradou também dos holocaustos ali de Noé, como está aqui? Os holocaustos que Noé ofereceu sobre o altar, porque foi algo feito conforme a vontade de Deus. Tudo que é feito conforme a vontade de Deus, a sua obra, o seu serviço prestado a Deus, quando é de acordo com a vontade de Deus, agrada a Deus. Nem todo sacrifício é aprovado. O de Noé foi por quê? Os holocaustos, porque ele estava em contínua obediência ao Senhor. E aí Deus também, uma coisa que eu acho interessante: enquanto durar a terra, não deixará de haver, disse Deus, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, enquanto a terra durar, vai acabar as estações, as colheitas, semeaduras e colheitas? Não. Presta atenção, eu gosto muito desse versículo 22 de Gênesis capítulo 8. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto a terra durar, parece que está chegando a hora da terra passar por uma, não é? Modificação segundo o Apocalipse da Bíblia. Mas enquanto ela durar, essas coisas acontecerão, as estações, dia e noite, não é? Não vai deixar a terra de produzir para que nós possamos ter o alimento. Embora hoje já haja fome, né? Hoje não, como sempre em vários lugares, mas de modo geral não tem faltado, né? Então isso é promessa de Deus. E Deus também, Ele fez uma aliança com Noé e com toda a humanidade. Qual foi essa aliança que Ele fez? O arco-íris, Cã estava lá. Cã estava lá vendo tudo isso, ouvindo. Não é verdade? Ele ouvia o que Deus falava com seu pai, por meio de seu pai. Seu pai ensinava. E aqui Cã também estava lá quando Deus falou que, como está aqui no versículo do capítulo 9, verso 11: estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes e toda a carne que está sobre a terra.
o que há sobre a terra. Então, vira e mexe, a gente olha, né? E vê o quê? No meio das nuvens, o arco-íris. E Cã estava lá, né? A gente não sabe o que ele ouviu Deus falar exatamente, né? Mas sabemos que o pai dele passava para ele. Isso está claro. Agora, aqui no capítulo 9, abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e lhes disse. Então aqui, quando Deus no capítulo 9 falou, ele falou Noé e a sua família, e aos seus filhos. Cã estava presente. Coisa maravilhosa, você, depois da chuva, né, ou no período ali, né, da chuva, você vê o arco-íris. Gente, como não crê em Deus, está claro na Bíblia, aquele arco belo, cheio de cores, algo que ninguém pode fazer, só Deus, porque o que Deus promete Ele cumpre. A aliança que Deus tem com alguém, Ele cumpre. E eu falei aqui outro dia, qual que é a aliança que Deus fez conosco hoje? É a aliança por meio de Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que morreu e por nós ressuscitou. E todos que têm Jesus Cristo não enfrentarão a morte eterna. Não é? Porque quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. É por isso que quando alguém morre na obra de Deus, alguém que serve a Deus realmente, a gente fica triste pela partida da pessoa, mas ao mesmo tempo a gente tem um consolo da alegria, porque a gente sabe que aquela pessoa, enquanto viveu, serviu a Deus e agora está com Deus, na morada de Deus, descansando, porque o Senhor recolheu e o que Ele fala, Ele faz, Ele cumpre. Ele é o nosso Deus, o Deus da aliança conosco. Ele fez a aliança do arco-íris com Noé e seus filhos e conosco também. E a maior, eu posso dizer assim, de todas as alianças, feita conosco por meio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Oh, aleluia. Essa é a maior, né, vamos dizer? Essa é a maior. E Cã, ele participou disso tudo. Porém, ele fez o que não ali era aconselhado, que era certo. Ele não fez o que era certo. Ele fez o que era errado. Hoje, irmãos, muitas pessoas têm se comportado como Cã. Cã, que participou de toda uma jornada de bênçãos com seu pai. Cã, que viu tantas coisas, viu o mundo, como eu falei aqui, participou dos dois mundos. O mundo que houve uma mudança geográfica é por conta do dilúvio, não é? Foram tantas águas que o mundo que eu creio que era uma porção seca de terra, ele foi se dividindo nos continentes, não é? Hoje nós temos os continentes, creio eu, que é por conta do dilúvio. O mundo foi se dividindo em continentes, como nós temos hoje. Foi um marco histórico. Então Cã, ele sentiu, ele viu, ele ouviu Deus falar aqui com relação à questão do arco-íris, dessa aliança. Mas aí é aquela história, né? O ser humano, irmãos, a gente tem que vigiar com isso. Ele tem tendência de esquecer as coisas boas rapidamente. Então o que sobrou para Cã foi a maldição de sua descendência. Olha só, numa mesma família houve bênção e houve maldição. Olha a história, isso aqui é muito sério. Olha a história. Muitas coisas que nós temos no mundo de lá para cá, essas coisas são uma consequência dessa maldição de Noé. E também da bênção
Quem escolhe ser abençoado ou amaldiçoado? Quem escolhe? É uma pergunta. Quem escolhe? Quem pode me falar aí? Ser abençoado ou amaldiçoado? A pessoa. Agora, quem que abençoa ou amaldiçoa? Deus. Deus é tão bom que Ele deixa a pessoa escolher. Os irmãos de Cã, eles cobriram a vergonha do pai, honraram o pai, porque eles participaram de tudo lá no passado, eles viram tudo, e eles sabiam que o Deus de Noé, do pai deles, era o verdadeiro Deus. Então eles, quando foram cobrir a nudez do pai, eles foram andando, olha aqui, o que está escrito, ó, verso 23. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Desonraram. Agora tem aquele que desonra. Irmãos, e isso hoje é o que tem feito sucesso no mundo. Fofoca, mexerico, pessoa querendo descobrir coisas da outra pessoa ou de algumas pessoas e ventilando isso nas redes sociais. Mas ó, essas pessoas estão debaixo de maldição. Esse é o grande problema. Por isso que elas fazem isso. Elas não creem em Deus. As pessoas que não creem em Deus, elas fazem o mal. Quem crê em Deus faz o bem. Então, olha o que aconteceu com a descendência de Cã. Hoje, quando se fala em Cã, Canaã, nesses nomes, eles se tornaram sinônimo de maldição, não é? Por conta disso aqui que eles fizeram. É lógico que se você ler o capítulo 10, você vai ver ali, né, fala dos descendentes dos filhos de Noé. Eu aqui peguei o que eu pensei em extrair. O que eu falei aqui? Os israelitas vieram por meio de Sem, os gentios por meio de Jafé, e os cananitas, né, por meio de Canaã. E a maldição foi para Canaã, filho de Cã. Então, que nós, e ainda fala assim no versículo 28 e versículo 29. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Noé foi um dos homens que mais viveram. Seu avô, Matusalém, foi o que mais viveu. Mas ele está ali próximo, não é? É dentre os que mais viveram. Noé viveu 950 anos e morreu. Então, quem faz a vontade de Deus tem vida, tem bênção. Oh, aleluia! Irmãos, quem abençoa cada um de vocês não é o pastor. O pastor, ele é como vocês. Ele quer ser abençoado. Quem abençoa é Deus. Então, na Bíblia você não vai encontrar assim, ó, fulano fez a vontade de Deus e foi amaldiçoado. Não tem. Não tem. Pode ter tido um fim triste, mas está com o Senhor. Agora, a maldição está sobre o perverso. Eu quero encerrar com Provérbios 17, 9. Olha só que interessante. Provérbios 17, 9. Eu quero concentrar na parte A. O que encobre a transgressão adquire amor. O que encobre a transgressão? Aquela pessoa que
não divulga, não publica, não, né, faz a coisa virar manchete. É muito sério isso aqui. O que encobre a transgressão adquire amor. É amado, é também abençoado. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Tem pessoa que gosta de ficar desintegrando de tempo coisas que já foram resolvidas, coisas que não edificam. Aí tem pessoa que gosta de trazer. Por quê? Porque vive de maus coisas que aconteceram no passado. E isso causa a separação dos maiores amigos. A Bíblia fala, é a pessoa que não lê, por isso que o diabo não quer que as pessoas leiam a palavra, para que elas continuem em seus erros e na maldição. Porque para quem obedece ao quê? A bênção. Para quem desobedece ao quê? A maldição. E eu quero acreditar, em nome de Jesus, que nós vamos estar cobrindo a vergonha caso alguém venha cometer algum pecado, em vez de nós zombarmos, publicarmos, debocharmos, como fez ali provavelmente, né? Nós vamos cobrir, nós vamos estender a mão para a pessoa e dizer assim: meu irmão, você pecou, tudo bem, foi um momento ali, em cada caso é um caso. No caso de Noé foi pela embriaguez, né? Você pecou, mas eu quero estender a mão, porque a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Em Cristo há perdão. Muitas pessoas estão te condenando aí fora, mas em nome de Jesus eu vim te estender a mão para que você se erga, e Cristo vai te renovar, vai te abençoar, e os que zombaram de você verão que Cristo é o Senhor da sua vida. E não importa o que as pessoas digam das pessoas que pecaram, caso elas se arrependam, o Senhor as abençoe e as renova. Amém. É isso que a gente tem que fazer. É cobrir, é ajudar, não é descobrir, não é ser boca do diabo, porque acusador é o diabo. Toda pessoa que fica procurando contenda, mexerico, presa a essas coisas, todas as pessoas que fazem isso estão segundo o poder de Satanás. Ele veio fazer isso aí, não é? Então se coloque sobre os seus pés nesta noite, faça-se com as mãos em forma de receber. Pai, a todos eu abençoo com teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina do Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final de domingo consolado, descansado, no Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, foi falado aqui que o nome de Noé significa descanso, e houve ali um certo descanso. E nós sabemos que o nosso descanso está em Jesus Cristo, meu Pai. Amém. Que todos nós permaneçamos em Cristo. Assim abençoa a todos com teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação divina do Espírito Santo, para que terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, na divina consolação do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Não vai embora sem dar a paz do Senhor para o irmão que está do seu lado. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Quando nós terminarmos de tudo em comunhão. Vai,